E uma pessoa pergunta o que é uma pitonisa e se as pitonisas ainda existem. Muitos séculos atrás, na Grécia, havia sim pessoas que tinham este nome de pitonisa. E elas davam oráculos. Elas eram consideradas pessoas que respondiam a perguntas ou que eram adivinhas. E elas davam esse serviço, esses trabalhos nos templos. Essas pitonisas não eram sábias. O que elas diziam não vinha de dentro de um sábio. Essas pitonisas eram sensitivas, eram pessoas sensitivas. E naquela época, quando se via uma sensitiva, quando esta sensitiva era pura, quando esta sensitiva tinha boas intenções, e quando ela era de origem humilde, de origem pobre, porque quem não era pobre tinha outros planos para eles. Mas se estas jovens eram puras, eram simples, então elas eram levadas para um templo. E ali no templo, elas eram colocadas em contato com seres mais experientes no assunto da espiritualidade. E ali ela era exercitada, isto é, ela era uma sensitiva, mas como sensitiva, ela era formada para ser pitonisa. Ela era formada para ser uma adivinha, para ser alguém que servisse para nos informar sobre as coisas. Essa formação é uma formação que não é pública. Essas jovens eram colocadas separadas de todos, estas jovens eram isoladas do meio social e havia sempre um vidente, que era chamado de hierofante, que as ensinava, que as admitia e que lhes dava uma formação. Não se dava uma formação a estas jovens, quer dizer, não se formava uma pitonisa, não se formava uma sensitiva para ser pitonisa, se ela não tivesse uma vocação monástica. Ela tinha que ter uma vocação monástica. Ela tinha que ter esta vocação e ela tinha que ter a disposição de abandonar o mundo, de não fazer mais parte do mundo. Então ela era isolada e transformava-se numa pitonisa. Agora, sensitiva ela era, formação ela tinha. Além disso, no momento de trabalhar ou no momento de treinamento, havia contatos que se fazia com certas ondas, certas vibrações que vinham da terra, que vinham do solo, que vinham, em outras palavras, de mundos intraterrenos, que não eram físicos, não, mas que dentro do ritual elas ficavam em contato com esses mundos e com essas vidas. No plano etérico, no plano sutil, quando se fazia esses rituais, desta parte interna da Terra vinham certas emanações. E essas emanações entravam em contato com o etérico destas sensitivas. Então, com estas emanações e com esta exalação, elas então tinham uma tendência profética. Era uma profecia desenvolvida, assim, não digo artificialmente, mas desenvolvida tecnicamente, aos cuidados de algum vidente, não? Com os cuidados de um hierofante. Naquele tempo, esses processos não eram através da intuição, como hoje. Hoje, desenvolve-se a intuição e aqueles que são intuitivos e que têm esse desenvolvido, que são sensitivos e intuitivos, seriam os seres que trabalhariam assim hoje. Mas não se pode dizer que uma pitonisa fosse intuitiva, porque naquela época
os seres humanos não eram desenvolvidos como intuição. Os seres humanos eram desenvolvidos numa área mais baixa. Eram desenvolvidos mais aqui no plexo solar, no estômago, aqui que eles eram desenvolvidos. Então, isto tudo fazia com que estas sensitivas desenvolvessem um tipo de relação e um tipo de telepatia de plexo solar, de estômago, bem precisamente. E através do contato que elas faziam com quem vinha consultar, através deste contato, elas absorviam da própria pessoa. Porque nós sabemos tudo o que se passa conosco. Nós não temos consciência, mas sabemos. Hoje nós sabemos em certas regiões da nossa consciência. Naquele tempo, nós sabíamos mais ou menos nesta área do estômago. Então, nós sabíamos das coisas, era no plexo solar. E as pitonisas, então, desenvolviam esta comunicação. E elas, através do plexo solar, se comunicavam com o cliente ou se comunicavam com o paciente e ficavam sabendo o que o paciente sabia. E ela revelava a eles. Então, elas não tinham a possibilidade de falar de coisas que o paciente não tivesse na sua consciência. Elas não tinham esta capacidade. Mas de recolher do paciente o que nele não era consciente e revelar para ele, isso elas podiam. Isso era o trabalho delas. E isto era feito através do estômago, através do umbigo, através destas áreas que também possibilitam que a gente faça certos contatos. Então, não há possibilidade de se ter pitonisas hoje, porque hoje nós estamos com isto mais elevado, estamos com isto mais no centro cardíaco, estamos com isso na garganta, estamos com isto na cabeça. Então é uma página que se virou neste livro da vida. Então não há nenhum interesse hoje a respeito disto. Agora, o processo como isto se dava e tudo isto era um processo próprio da época. E na época era realmente o que havia de muito adiantado, o que havia de muito elevado e o que havia de muito autorizado, porque isto se passava no Templo de Delfos, isto se passava nos ambientes mais sutis, não? E conduzido por verdadeiros videntes. Mas isto foi muito importante porque naquele século ou naquele período se preparou muitas pessoas. Se preparou muitas pessoas para ajudar os outros nesse campo. Se preparou muitas pessoas para sintonizar com a realidade do outro. Então, muitas pessoas que naquela época eram pitonisas ou candidatas a pitonisas, hoje podem ser ótimas psicólogas, percebe? Então você tem hoje uma psicóloga que tem uma coisa a mais do que as psicólogas normais, e essa pode ter sido uma pitonisa. E assim por diante. Então, foi um treinamento num certo nível do ser. Hoje nós estamos num outro nível, mas fomos preparados naquele tempo. Aqueles que não evoluíram, isto é, aqueles que não se tornaram bons psicólogos, aqueles que não se tornaram bons intuitivos, hoje são cartomantes. Hoje são pessoas que leem cartas, são pessoas que leem na bola de cristal, ficaram naquele mesmo nível, mas sem a estrutura daquela época. Desenvolveram esta sensibilidade, desenvolveram esta espécie de percepção nesta área do estômago e hoje fazem isto. Mas isto não corresponde a um conhecimento que nós já temos de nós mesmos. Se vocês vão hoje em alguém que lê cartas, vocês vão hoje em alguém que vê na bola de cristal, em alguém que adivinha, vocês estão mais ou menos no nível das pitonisas, vocês estão mais ou menos naquele nível, mas um pouco mais degradados, porque isto não é mais a coisa de hoje. Então hoje nós temos outras formas de captar a realidade, de sentir a realidade, de perceber a realidade. Então nós não podemos desprezar estes tempos, porque
os que hoje trabalham de forma moderna foram preparados naquele tempo, foram preparados assim, muitos entre eles. Porque era realmente algo muito bem estruturado naquela época, espiritualmente, cientificamente, era muito bem estruturado, não? Tanto assim que em muitos criou uma base na sensibilidade, na forma de ser sensitivo, que hoje está desenvolvendo como intuição.